Olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Começando mais uma live aqui. Ó, o pessoal já está se manifestando. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos todos a mais uma live. Hoje eu separei um assunto bastante, como é que eu vou dizer, complexo, eu acho, né? O transtorno obsessivo compulsivo. A gente pode dizer que é um transtorno que traz bastante sofrimento, assim, para quem sofre disso, muitas vezes de difícil tratamento, a gente pode colocar dessa forma. Tem uma prevalência razoável, diria assim, não é dos transtornos da psiquiatria mais prevalentes, mas com certeza quando ele está presente a pessoa tem muitos prejuízos assim, em relação a isso. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou me apresentar. Eu sou o Dr. Yuri Ismael Pedroso de Oliveira. Sou médico, psiquiatra, psicanalista em formação, psiquiatra já terminei minha residência em 2014, né? Fiz psiquiatria da infância e adolescência, fiz psicoterapia da infância e adolescência no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Atualmente estou fazendo a minha formação em psicanálise e esse assunto de hoje tem bastante, dá pra gente pensar muito em relação ao ponto de vista psicanalítico, né? A gente pode dizer que é uma das neuropsicoses de defesa descrita por Freud já há muito tempo, né? Há mais de 100 anos. E trabalho aqui em Caxias do Sul, onde eu tenho meu consultório, na Serra Gaúcha, atendo crianças, adolescentes e adultos, né, de forma presencial e online. Sou supervisor no Instituto Abuchain, em Porto Alegre, no Hospital São Pedro. Também dou aulas e seminários no Instituto Abuchain, que é uma instituição de formação de psiquiatria e psicoterapeutas. Onde eu fiz a minha formação em psiquiatria, né? Esse assunto assim que a gente vai falar hoje, né? Ele tem bastante exemplos que a gente pode pegar na literatura, em filmes, né? Muitas vezes as pessoas se identificam com certas características do TOC, não quer dizer que seja TOC, né? Muitas vezes as pessoas, tem o TOC disso, tem o TOC daquilo, mas, por certo, o TOC é uma doença é um transtorno bem dramático, eu diria assim, né? Não é uma simples dificuldade de ter que conferir mais de uma vez, em alguns momentos, é um transtorno persistente, assim, que afeta de forma bem importante a vida das pessoas, né? Queria falar um pouco também da minha proposta aqui, que é falar mais para o pessoal que trabalha com saúde mental, psicólogos, médicos que atendem, né, demanda em saúde mental. Então a ideia é auxiliar tanto no diagnóstico, auxiliar no tratamento, o que é possível se fazer assim por uma live, né? Então também para pessoas, né, que se interessam pelo assunto, pessoas que se identificam pelo tema. Então todos são bem-vindos aqui nesse espaço para a gente poder falar a respeito. Eu gosto muito que mandem perguntas para
a gente ir fazendo uma troca, assim, ao longo dessa meia hora que a gente fica aqui conversando. Então, quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, eu gosto bastante que mandem para a gente poder deixar mais ágil aqui, não somente eu falando, né? Essa é a última de uma série de lives aí que eu me propus a fazer. Eu estou preparando, inclusive, um material, tá? Um material simples, curto, mais para lançar amanhã, que vai estar no meu Instagram, que é o resumo de algumas coisas que a gente falou aqui, de um formato de e-book, né? Vai ficar disponível para quem quiser. Fala alguma coisa em relação, de forma superficial, é óbvio que eu não tem como a gente se aprofundar muito num material assim, mas dá mais ou menos uma ideia do que a gente falou aqui, do que eu falei aqui ao longo desse primeiro semestre, né? Eu acredito que a minha primeira live aqui foi em abril, por aí, né? E aí, ao longo desse primeiro semestre, eu vim falando sobre vários temas aqui, terminando hoje com toque, tá? Eu estou me propondo também a fazer uma aula, e aí vai ser um formato de aula realmente, tá? Que será dia 7 de julho, daqui 2 semanas, tá? E aí eu vou falar sobre insônia e sobre tratamento de insônia, tá? Dia 7 de julho. Não vai ser uma live, vai ser uma aula. Eu vou preparar o material, vou expor o material. Então, quem tiver interesse para entender um pouco mais de insônia e tratamento, que daí a gente vai falar sobre as medicações, né? Também, dia 7 de julho, também vou divulgar no meu Instagram, né? Então, vai ser no YouTube para eu poder para compartilhar material com vocês, então não vai ser aqui no Instagram, mas vai ser no YouTube, e aí precisa fazer um cadastro lá para receber o link para o dia 7 de julho, então a gente fazer essa aula. E aí vai ser uma aula, tá? Online, gratuita, enfim, não tem interesse de cobrar nada. Mas vai ser diferente das lives, vai ser uma aula, né, para quem se interessar, com questões de diagnóstico de insônia e tratamento, tá? Então, acho que isso é uma das coisas bem prevalentes, seja no consultório de psicólogos, seja no consultório de médicos, no geral, tá? Então, essa vai ser a minha proposta para a gente se reunir novamente daqui 15 dias e aí fazer uma aula. Não no Instagram, mas no YouTube daí, tá? Vai precisar fazer um cadastro, então eu vou divulgar ali e tal, daí o pessoal... quem quiser também, o e-book vai ficar disponível a partir de amanhã, então quem quiser faz o cadastro, baixa o e-book, já se inscreve para a aula para daqui 7 dias. Então, isso que eu queria falar para vocês, assim, tá? Começando, vamos ver um pouco das perguntas aqui que eu vi que o pessoal já mandou. Meu filho tem desde os 4 anos de idade, agora ele tem 15 e está na pior fase do toque. É normal, piora nessa idade. Já adiantando um pouco do assunto, né? O toque na infância ele tem uma característica de ser mais difícil de tratamento, assim, né? E ele pode oscilar assim ao longo da evolução do transtorno, né? Enfim, e tem muitas vezes assim nessa idade, assim, eu não sei se é o caso, mas tem muitas vezes tem ligação com os tiques, né? Então, quer piscar, né, mexer alguns grupos musculares, enfim. Tem cura, ele é de difícil cura, né? Ele pode melhorar bastante, né? Com medicação, com psicoterapia, né? Com uma série de intervenções, mas ele realmente tem essa característica de ser
mais difícil, assim, a remissão total dos sintomas, né? Ou seja, né, não ter sintoma nenhum. Ansiedade em jovem. Tem uma live que eu falo só sobre transtornos de ansiedade, tá? Ansiedade normal, o que é uma ansiedade esperada e o que é uma ansiedade patológica, vamos dizer assim, do ponto de vista dos transtornos de ansiedade, tá? Sugiro dar uma olhadinha ali. Que bom, tem insônia, isso aí, tem muita gente que tem insônia. Insônia é uma das coisas mais prevalentes, assim, na clínica, né? Porque insônia acompanha, por exemplo, o transtorno de ansiedade, transtornos depressivos, uma série de outras coisas, a insônia está incluída também. Tem bipolaridade, essa fase ficou aflorada na fase da mania, né? Como eu estou estabilizada, não sinto nada, mas a fase de mania é complicada, é muito complicada. As pessoas têm muito prejuízo social, muitas vezes se expõem socialmente, financeiramente, né? Então, a mania realmente é bem complicada. Muita tontura, estou tomando quetiapina e venlafaxina. Pode dar, dependendo se está no início do tratamento, é muito possível que aconteça, tá? Vamos lá, então. Transtorno obsessivo compulsivo. O que são obsessões, né? Obsessões são pensamentos intrusivos, né, que trazem muito sofrimento, geralmente de cunho ruins, assim, seja relacionados à morte, à agressividade, a doenças, né, assim, infectar com algo, né, pensamentos assim de querer fazer mal para alguém ou de se auto flagela, assim, né, tipo pensamento que vem de querer apunhalar alguém, de querer machucar alguém, né, o que é um pensamento intrusivo, né? É um pensamento que a gente não controla, né? Ele vem na nossa cabeça, né, sem a gente querer que ele apareça, tá? Eles aparecem do nada, ou seja, né, aparentemente do nada, vamos dizer assim, e eles tomam conta, causando grande sofrimento, tá? Então, geralmente de cunho de morte, né, que a pessoa vai morrer, algum evento muito ruim vai acontecer, por exemplo, pegar fogo na casa, o avião cair, bater o carro, a casa ser assaltada, né, de cunho infeccioso, né, vou ficar doente, vou me contaminar com alguma coisa, vou pegar uma doença contagiosa, né, ou de questões mais agressivas, no sentido de se auto-machucar, tipo, vou furar o meu olho, vou esfaquear alguém. Então, isso são obsessões, tá? São pensamentos obsessivos, tá? Então, e que traz muito sofrimento, tá? Isso é importante a gente deixar bem claro que é muito sofrimento que esses pensamentos trazem. E eles não são controláveis, ou seja, eles aparecem sem a gente querer, tá? Querendo ou não querendo, eles se fazem presente, tá? Isso é uma das características do TOC, né? Que é transtorno obsessivo compulsivo. As obsessões têm a ver com isso, tá? As compulsões é possível ter remissão dos sintomas de forma natural? Estou me referindo à psicoterapia. Sim, de forma... A psicoterapia, né, ajuda muito, acho que sim. Até porque depois eu vou falar um pouco sobre a questão psicanalítica, como é que se explica isso de forma, né, que a psicanálise explica isso, que eu acho que faz muito sentido e eu acho que nesse sentido a psicoterapia ajuda bastante. Tá? Mas uma remissão sem nenhum tipo de tratamento, ela é na menor parte dos casos, isso acaba acontecendo a remissão, tá? A grande maioria dos casos, se não houver um tratamento, se não houver vamos dizer assim, um tipo de ajuda, né? Um tipo de conduta que se faz com esse tipo de transtorno, a tendência é que ele se cronifique, né? Ou seja, ele vai ficando por muito tempo, né? Então, ele é um transtorno que precisa de tratamento. Ele não tem a tendência a melhorar espontaneamente, sozinho, tá? Compulsões. Compulsões são atitudes, vamos dizer, comportamentos, né? Ou atos mentais, né?
que, de alguma forma, dentro desse funcionamento obsessivo-compulsivo, eles serviriam para aliviar as obsessões, serviriam para aliviar os pensamentos obsessivos. Né? Seja, por exemplo, né, como um comportamento compulsivo, por exemplo, contar, né, organizar, simetria, deixar as coisas muito simétricas, né? Lavar as mãos de forma muito frequente, né? E eles, ou atos mentais, como por exemplo ficar contando, né, rezando, né, orando, enfim, né, que de alguma forma serviriam para aliviar esses pensamentos obsessivos. E muitas vezes não tem nada a ver, né, vamos dizer assim, não faz uma ligação direta com os pensamentos obsessivos, né? Por exemplo, tem que bater na mesa 20 vezes para que a minha mãe não morra, né? Então, é uma coisa que não tem relação direta, muitas vezes, às vezes tem, como, por exemplo, o medo que a casa pegue fogo, né? Então, a pessoa vai ver se o fogão está desligado 30 vezes. E aí ela vai lá verificar, né? Que seria um comportamento compulsivo, então, para verificar se o fogão está desligado, e aí tem que ser as 30 vezes. Se for 29 vezes, a casa vai pegar fogo. Então, as compulsões servem para alívio das obsessões. Isso é interessante a gente pensar. E caso a pessoa não consiga ter esse comportamento compulsivo, ou seja, ela não consiga verificar, aí o sofrimento é imenso. Tá? E aí nós vamos pensar assim, dentro desse funcionamento obsessivo-compulsivo, assim, que a pessoa se coloca, do transtorno obsessivo-compulsivo, a gente vai ter 3 tipos de percepção, né? Não reforçar esses comportamentos é um caminho para a remissão? Sim, é uma técnica, inclusive, de tratamento dentro da psicoterapia cognitivo-comportamental, né? De tentar não reforçar esses tipos de comportamentos, tá? Então, assim, dentro desse diagnóstico, a gente vai pensar na questão dos insights que o paciente ou que a pessoa, né, que sofre disso tem em relação a esses problemas, né, a esse funcionamento. Que seria um bom insight. Insight é quando a pessoa se dá conta, vamos dizer assim. O que seria um bom insight? A pessoa sabe que não vai pegar fogo na casa. Né? Ela tem noção, né, que se ela não verificar 30 vezes ali o fogão, a casa não vai pegar fogo. Mas ela não consegue, mesmo assim, mesmo tendo um bom insight, mesmo sabendo que ela não verificando as 30 vezes, não vai pegar fogo na casa, ela tem essa compulsão a ir, né, fazer essa verificação. Isso seria um bom insight. E o prognóstico, né, é melhor, né, nesse sentido. O que é o prognóstico? A evolução da doença, a melhora com o tratamento. Isso a gente vai falar que é o prognóstico, tá? Tem um insight pobre, né, que vamos dizer assim, ela se dá conta, mas tu tem que dar né, tu tem certeza, a pessoa, tu vai tentando convencer ela, chega um ponto, realmente, doutor, eu sei que se eu não verificar 30 vezes o fogão, não vai pegar fogo, mas eu não consigo, né? Mas daqui a pouco ela acredita que realmente, se ela não verificar 30 vezes, ela vai pegar fogo. E ausência de insight, que é quase um pensamento delirante, quase um delírio, né? Que ela tem certeza que se ela não fazer a conferência 30 vezes, a casa vai pegar fogo. Então isso é importante porque daqui a gente vai pensar no prognóstico e até mesmo no tipo de tratamento que a gente vai fazer. O pessoal já está perguntando aqui, né? Qual que é o tipo de tratamento? No TOC, tem obsessão e compulsivo ou existem pessoas que têm um ou outro? Boa pergunta, tá? Não entendi teu nome. Lacianese, eu acho que é isso, né? Pode ser ou um ou outro, ou os dois, tá? Então, aliás, é obsessão sempre, né?
pensamento tem que estar presente e pode ter a compulsão ou não. Normalmente se tem essa parte do comportamento compulsivo, dos atos mentais compulsivos. Mas pode ser só os pensamentos obsessivos, intrusivos, né? Vai morrer alguém, o avião vai cair, a casa vai pegar fogo, eu vou esfaquear alguém, né? Eu vou furar o olho, né? Então, os pensamentos assim podem ser variados, né? Infinitos, vamos dizer assim, tá? Mas não necessariamente precisa ter os dois para fechar o diagnóstico. Melhor medicamento para toque, nós vamos falar daqui a pouco, tá? Desvenlafaxina é um medicamento bom para toque? Sim, pode ser utilizado sim, tá? Então, voltando ali na questão do insight, né? Do insight pobre, um bom insight, um insight pobre e o pensamento delirante, né? Quando já a pessoa tem certeza naquilo e não há forma de tu... vamos dizer assim, convencer que aquilo ali não é real, né? Aí a gente vai pensar que sim, que tem a ver com uma melhor resposta de tratamento quando o paciente ou quando a pessoa tem um insight melhor em relação a isso, tá? Ou quanto pior é a percepção que a pessoa tem de que isso não é real, mais difícil é a melhora dos sintomas ou a melhora do transtorno, tá? Então isso é importante a gente pensar aqui e avaliar isso nos nossos pacientes também, tá? É comum, por exemplo, perfeccionismo, né, nesse tipo de transtorno, né? Ou seja, a questão das assimetrias, de verificar coisas, isso leva a um tipo de perfeccionismo. Também a questão de uma intolerância, questões de incerteza, de dúvidas. Então, tem uma característica nisso que aí a gente vai pensar, por exemplo, no que leva ao sofrimento e o que leva a prejuízos na vida, né? Por exemplo, uma pessoa tem que entregar um trabalho, né? Ou entregar, seja na escola ou seja no próprio trabalho, enquanto adulto, né? E não consegue entregar porque nunca tá bom, né? Então, e aí acaba ou tirando uma nota baixa ou sendo demitido do trabalho. Outras coisas, a pessoa tem medo de se contaminar, né? Então, medo de contaminação. Aí não vai procurar ajuda num hospital se estiver doente, ou não vai até o médico, porque tem medo de se contaminar no hospital e acaba ficando cada vez mais doente em casa, por exemplo. Então, também, assim como outros transtornos psiquiátricos, a tendência é das pessoas irem se isolando cada vez mais, né, socialmente, né, um empobrecimento social, né, e essa é a tendência quase geral, assim, via de regra, as doenças mentais levam a isso. Seja transtornos ansiosos, transtornos obsessivo-compulsivos, né? Então, a tendência é que vá levando a um empobrecimento e um grande prejuízo, seja na questão social, seja na questão profissional também, né? Porque, assim, outra coisa que é comum, né, de lavar as mãos, isso é um comportamento compulsivo bem comum em relação às questões, por exemplo, de se contaminar, né? Ou assim, se eu não lavar minhas mãos aqui, alguém vai morrer, né? Minha mãe vai morrer, meu pai vai morrer, meu filho vai morrer, né? Então, isso é comum de acontecer. E o que acontece, né? A pessoa de tanto lavar as mãos, muitas vezes, né, acaba tendo problemas dermatológicos, né? Acaba tendo feridas na pele. Isso não é uma coisa rara de acontecer em quem tem esse tipo de problema, tá? Vamos ver as perguntas aqui. Desenvolvi o toque após ter feito sessão de microfisioterapia. Infelizmente, mexeu em arquivos da minha mente e me afetou. O meu psiquiatra falou que não concorda com essas regressões. Qual é a sua? O que acontece assim, nesses tipos de tratamento que expõe a pessoas a situações traumáticas da vida? Essa é a minha opinião, tá? Tu se vê frente a uma situação que está guardada dentro de ti. E ela está guardada por um motivo,
Não é por acaso que a gente esquece as coisas da nossa vida. A gente esquece coisas traumáticas da nossa vida para a gente conseguir seguir vivendo. Então a gente vai botando um monte de defesas, um monte de, vamos dizer assim, mecanismos de defesa para a gente conseguir viver, para a gente conseguir ter o mínimo de qualidade de vida, né? O mínimo de felicidade, de bem-estar. Então todo mundo tem muitos traumas, claro que algumas pessoas têm vivências traumáticas bem piores, né? Muito dramáticas, questões de negligência, de abusos, de violência, né? Então, de abandono. Então, mas isso, o nosso psiquismo, ele vai tentando de alguma forma se defender dessas coisas com o passar do tempo, para que a gente consiga seguir a nossa vida minimamente bem. A minha opinião em relação a esses tipos de tratamento que nos expõem, que expõem a uma catarse, ou seja, tem que enfrentar o seu perigo, geralmente são tratamentos curtos e que tu te expõe aquilo e tu fica abandonado depois disso. Ou seja, tu não tem um acompanhamento para tu aprender a lidar com essas memórias traumáticas. E aí, muitas vezes as pessoas se desorganizam completamente. E às vezes podem ficar até psicóticas, né? Como uma forma de não lidar com essas questões traumáticas. Eu não acho adequado. Essa é a minha opinião, enquanto psicanalista, enquanto psiquiatra, tá? Eu acho que para se acessar memórias traumáticas ou coisas traumáticas que a gente sofreu ao longo da vida, a gente precisa ter alguém em quem a gente confie, tá? E que nos dê suporte para isso. E não é 1 mês, não é 2 meses, isso são tratamentos longos, que tem data de início, mas a gente não pode dizer assim, a gente vai resolver um grande trauma da tua vida que tu sofreu quando tu era criança, por exemplo, ou adolescente, ou mesmo na vida adulta, nós vamos tratar isso em 2 meses, 1 ano. Não, cada psiquismo, cada pessoa é uma pessoa. Então a gente vai iniciar um tratamento para isso e aí a gente vai ver, de acordo com que as coisas vão evoluindo, da forma como, né, o nosso paciente vai se mostrando, vai tolerando acessar certas coisas da nossa vida e a gente vai desenvolvendo então uma melhora disso, né? O que acontece? Muitas vezes a gente sofre um trauma quando a gente é criança e a gente é criança e é desamparado. A gente sofre trauma muitas vezes pelos próprios pais, vamos dizer assim, né? Então a gente não pode simplesmente dizer assim, não te amo mais, mãe, tu fez eu sofrer, tu tá fazendo isso comigo, tu tá sendo negligente, tu tá abusando, tu tá me violentando, tu tá me batendo, tô indo embora. Depende dos pais. Então, quando a gente vai fazer um tratamento, a gente entra em acesso com essas coisas, só que com a cabeça do adulto. Quando a gente é adulto, a gente consegue lidar com essas coisas melhor, tá? Minha opinião sobre a regressão é isso. Eu acho que não acho legal, tá? Acho que um tratamento psicoterápico bem feito funciona, mas assim, essas coisas de jogar a pessoa em contato com essas coisas e depois abandoná-la, mais atrapalha do que ajuda, tá? Tenho toque desde criança, mas aflorou aos 18 anos. Tenho fobia de ver qualquer foto de pessoas que já partiram. Meus rituais mentais são voltados para isso, imagens religiosas, o que pode ser. Não, é o que a gente está falando aqui, né? É algo... vamos pensar assim, do ponto de vista psicanalítico. Muitas vezes o que acontece é que os transtornos obsessivo-compulsivo têm a ver com impulsos, tá? Sejam agressivos, sejam sexuais, tá? Isso muitas vezes a gente não pode pensar essas coisas, tá? Por quê? Justamente por isso que eu estava falando. Tem coisas que a gente não consegue pensar. Leva-se tempo para a gente se acostumar com essas coisas que estão dentro da gente, né? E há um deslocamento, vamos dizer assim.
né? A gente tem medo de uma coisa que tem a ver com a nossa infância, só que a gente não pensa nisso. A gente vai deslocar, por exemplo, isso é questão da fobia, né? A gente vai deslocar, por exemplo, para o medo de barata, né? Para o medo de altura. Mas, na verdade, é um medo de algo muito intenso que aconteceu com a gente em algum momento da nossa vida e que a memória ela fica apagada, mas esse sentimento continua. Então fica essa coisa deslocada, e também para o transtorno obsessivo compulsivo também, né? Geralmente são questões agressivas dentro da gente que ficam nesse funcionamento e deslocados em pensamentos ou transformados em outros tipos de pensamentos e que fica nesse círculo vicioso, vamos dizer assim, tá? Toque é genético, psiquiatra mais competente, obrigado, Dainara. Toque é genético, pode ser um trauma e momentos de sofrimento pode piorar o toque. Assim, ó, isso também é importante a gente pensar na questão da genética, tá? Eu acredito muito, né, na questão da equação etiológica, que quem fala sobre isso também é Freud, né, há muito tempo. A gente é fruto sempre do nosso material herdado, e a gente pode pensar aqui na genética, por exemplo, mas também do ambiente, ou seja, das nossas vivências, de onde a gente vem. Nunca é uma coisa ou outra. Eu diria assim, a genética é importante sim. Talvez alguém que é submetido a mesma situação traumática não vá desenvolver um transtorno e que outra pessoa submetida a uma situação muito parecida acaba desenvolvendo. E aí a gente pode pensar sim em questões genéticas. A genética é importante, mas ela sozinha, ela é determinante, ou seja, tu ter uma condição genética é determinante para algum tipo de transtorno mental em raríssimos casos. Na grande maioria dos casos, o ambiente ele é muito importante. Então, sempre as questões, vamos dizer assim, de vivências que a gente teve na nossa vida vão ser muito importantes para o desenvolvimento de transtornos mentais, tá? Chego a suar frio, estou tomando quetiapina e sertralina, mas com a menopausa os sintomas aumentaram. É possível? Acredito que sim. Os sintomas da menopausa, elas levam a esses fogachos, né? Excelente resposta, obrigado. Tenho pacientes em análise e estão tendo um ótimo progresso. Eu acredito muito na psicanálise, tá? Então, enfim, eu já me trato, enfim, acho que para mim ajuda muito, assim, né? Como se distanciar dos pensamentos obsessivos, uma vez que os pensamentos são intrusivos? Bom, aí a gente tem que entender, na psicoterapia, a medicação ajuda muito. Vamos começar a falar de medicação, então, tá? As medicações, assim, ó, também a gente vai pensar aqui em antidepressivos, tá? Tanto os inibidores seletivos quanto os duais, tá? Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, tá? Quanto os duais da noradrenalina e da serotonina são muito úteis no tratamento. A diferença é que a gente tem que usar doses bem altas, tá? Geralmente para conseguir dar conta dessa intensidade dos sintomas, tá? Isso é uma coisa, né? A gente pode usar, tem uma indicação da fluvoxamina, que não é um antidepressivo tão comum para outros tipos de tratamentos. Ele é mais específico para a questão do transtorno obsessivo compulsivo. Mas assim, fluoxetina também tem evidência, sertralina tem evidência. Entre os duais a gente pode pensar também na desvenlafaxina. Na venlafaxina também funciona, tem evidências de melhora dos sintomas do transtorno obsessivo compulsivo, tá? Eu também acredito nisso que eu estou falando para vocês em relação ao ambiente, que usar medicação junto com o tratamento psicoterápico, ele é muito melhor do que a gente fazer só o uso da medicação, tá? Então, isso é importante falar também. Por quê? Porque aí a gente vai tentar, aos poucos, com o passar do tratamento, entender de onde que vêm esses pensamentos e por que esses pensamentos se mostram dessa forma. Por que esses pensamentos não podem ser pensados na forma original e acabam aparecendo dessa forma. Mas aí entra a relação terapêutica.
né? Por isso que né, alguém perguntou da regressão e tem uma série de outras terapias hoje, que de final de semana, coisa assim. Por isso que eu não acredito nisso, porque precisa ter uma relação, precisa ter uma confiança no teu terapeuta para que ele te ajude aos poucos, devagar, conseguir chegar nesses núcleos, vamos dizer assim, de pensamentos que podem ser a origem desses sintomas, tá? Então, aos poucos, com confiança, com uma relação terapêutica, né? Então, acho que isso vai possibilitando que a gente consiga entrar em contato com questões da nossa vida que foram esquecidas. E foram esquecidas porque precisavam ser esquecidas. Porque se a gente ficasse lembrando delas continuamente, a gente não ia viver. A gente ia enlouquecer. Enlouquecer no sentido de psicose, sair fora do ar, delirar, entendeu? Então, esses pensamentos obsessivos compulsivos, a gente pode pensar, inclusive, como uma forma de defesa, tá? Como uma forma da gente se proteger de pensamentos talvez piores, ou, vamos dizer assim, muito impossíveis de serem pensados, tá? Que mais, gente? Meu filho tem 12 anos, está tomando fluoxetina, o que você pode falar? É uma boa indicação. Se a questão for transtorno obsessivo compulsivo, ele tem boas evidências, vamos dizer assim, com a fluoxetina. Tenho transtorno de ansiedade, tomo clonazepam, mas estou desmamando. Qual outro remédio melhor que esse? Não tem melhor remédio, né? O clonazepam, o ideal é a gente não se utilizar ele por muito tempo. Tem a live da ansiedade, eu já falei aqui, sobre a ansiedade normal, transtornos de ansiedade, que fala bastante nessa questão dos benzodiazepínicos também, né? Como que é a melhor forma de se utilizar, por quanto tempo, dá uma olhada lá que vai te ajudar, tá? O medicamento trazodona é adequado ao TOC. A trazodona, ela é um antidepressivo, mas a indicação maior dela é como adjuvante. Muitas vezes é como auxiliar de outro antidepressivo para as questões de insônia, né? Porque ele é um antidepressivo que dá sono, ou para melhora do libido, muitas vezes. Porque a tendência é que esses antidepressivos diminuam a libido, né? Ou seja, a pessoa tem muitas vezes dificuldade de ereção, as mulheres falta de libido, falta de vontade, né? Então a trazodona ela entra como um adjuvante para melhorar essa questão da libido ou a questão do sono, porque ela dá sono, tá? E não é uma medicação que cause dependência, então tu pode se utilizar ela no tratamento de insônia, que a gente vai falar daqui 14 dias, daqui 2 semanas, né? Para quem chegou depois, eu estou preparando uma aula, aí vai ser uma aula sobre insônia, sobre tratamento de insônia, mas no YouTube daí, tá? Quetiapina de 25mg e clonazepam eu tomo à noite, para zumbido eu tomo Zolpidem e ISC. Não sei o que seria ISC. Tudo para dormir, né? Quetiapina ajuda a dormir, clonazepam também. Achando os zumbidos de 20 anos, eu estou sentindo ele mais baixo. Algumas medicações melhoram, sim, o zumbido, né? Meu filho estava tomando 150mg de sertralina, trocamos para venlafaxina, ele está muito irritado com oscilação de humor. Tem essa característica? Aí depende, teria que avaliar melhor, assim, né? Quanto tempo está usando, né? Para que está fazendo o tratamento? Depende muito daí, né? Para toque, Aldol. Então, os antipsicóticos, geralmente, às vezes, a gente precisa utilizar eles, né, com a ideia, né, ou com a indicação de potencializar os antidepressivos. Como no tratamento do toque a gente precisa de doses altas, e às vezes essas doses altas elas não dão conta, né, a gente chega na dose máxima de antidepressivo e às vezes eles não dão conta dos sintomas, melhoram, têm uma resposta boa, mas não chegam, vamos dizer assim, a dar remissão total dos sintomas. E aí, nesses casos, a gente precisa sim utilizar de um auxiliar, ou de uma segunda classe medicamentosa, e aí os antipsicóticos, como é o caso do Aldol, ajudam na potencialização e na diminuição dos sintomas, tá?
Estava preocupada por ele ter 12 anos, compulsão alimentar. Compulsão alimentar também é algo que muitas vezes os antidepressivos ajudam no tratamento, tá? Obrigado vocês aí, gente. Buspirona com 250 sertralina para TAG em ansiedade, tá bem, tá ok. E quando eu digo isso, gente, tá ok, tá bem, tá ok, que tá bem indicado, vamos dizer assim, né? Mas aí cada caso é um caso, né? Não dá para dizer assim, tá bem, né? Cada caso é um caso, mas assim, tá indicado se utilizar esse tipo de medicação para esse tipo de problema. Obrigado você, Mari. Assim, ó, tem também isso do que a Paty perguntou aqui, ó. Meu marido não tem toque, mas está ficando devido a um estabilizador de humor. É normal acontecer isso? Tem algumas medicações que podem desenvolver sintomas obsessivos compulsivos. Aí não é toque, tá? A gente não classifica como um transtorno obsessivo compulsivo. A gente classifica como uma reação à medicação. E a tendência é que quando a gente para com o remédio, volte ao normal, tá? Então, mas daí não é o transtorno obsessivo compulsivo, tá? Aí é reação à medicação. Cannabis medicinal, não tenho opinião formada, não sei dizer, é algo novo que está entrando com muita força. Muitas vezes vem como uma panaceia, vai melhorar tudo, mas eu não estudei o suficiente. Quando eu fiz a minha formação, não sabia. Mas eu sei que tem indicações bem claras, como a epilepsia, que ajuda bastante. Mas a tendência é que querem usar para tudo, como se fosse melhorar tudo. Não, eu, assim, tenho as minhas dúvidas, não saberia dizer assim, tá? Botar em prática os pensamentos intrusivos, pode acontecer de alguém que sofre de toque e botar... Geralmente, quem tem esses pensamentos intrusivos, eles vão desenvolver formas de aliviar esses pensamentos através dos comportamentos compulsivos. Então, geralmente é isso que acontece, né? Não de botar em prática os pensamentos, acho que não, quer dizer, difícil, eu não entendi muito bem o que tu quis dizer assim, mas a tendência é de fugir desses pensamentos, porque os pensamentos trazem muito sofrimento, tá? Muito obrigado, Mari, novamente. Não sei, tá, Paty? Tem que ver com o psiquiatra que está atendendo ele e ver se realmente é do estabilizador do humor, tá? Tudo que eu falo aqui não é para se automedicar, não é para se suspender medicação, tá? Cada médico tem a sua forma de tratamento e não acho que a gente tem que se automedicar e nem suspender a medicação sem acompanhamento profissional, tá? Então, tem que ver com o teu psiquiatra. E assim, ó, sempre que tem dúvida, gente, como qualquer profissão, tem psiquiatras bons, tem psiquiatras medianos, tem psiquiatras incompetentes, enfim. Se ficou em dúvida, procura uma segunda opinião. Não fica na dúvida, tá? Eu acho que isso é importante, tá? Tem vários colegas em vários lugares, então, assim... tem que avaliar, não teria condições de te dizer assim, tá? Risperidona está dentro dos antipsicóticos, tá? Também tem uma live que eu falo sobre os antipsicóticos, dá uma olhada. Então, ó, eu entendi, doutor. Bom exemplo aqui, ó, da Valentina. Tenho toque obsessivo de olhar para o meu cachorro e imaginar batendo nele, mas jamais faria isso. Acho que ela quer saber se tem esse risco de chegar a bater. No meu caso, nunca fiz isso. É exatamente isso. A pessoa vem com esse pensamento intrusivo e aí ela vai tentar tirar isso da cabeça de qualquer forma, né? Através de pensamentos das compulsões, tá? Qual o tipo de tratamento mais adequado ao toque? Depende dos temas ou não. Não, eu sou adepto da terapia analítica, tá? De orientação analítica. Acho que, no meu ponto de vista, é a que melhor, mais fundo vai, vamos dizer assim, tá? Mais profundamente vai. É mais demorada, né? Não é uma coisa, como eu disse para vocês, com tempo
né? Nem todo mundo tem condições financeiras de bancar, tá? É óbvio, dependendo da cidade de onde você está, aqui em Caxias, em Porto Alegre, tem instituições que oferecem, por exemplo, atendimentos a baixo custo, né? Eu indicaria isso, né? Quem tem TOC tem característica de ser pão duro, de guardar dinheiro. Tem uma coisa interessante a gente pensar, que tem a personalidade obsessiva compulsiva, que não é o transtorno obsessivo compulsivo, tá? Mas é uma questão de personalidade, isso vem desde a formação de personalidade, é outra coisa. E talvez aí possa ser que sim, tá? Sertralina na bula fala 200 mg no máximo, porque tem psiquiatra que passa 400 mg. Não saberia te dizer, Valentina, daí, tá? Topiramato com bupropiona. Não há contraindicações. Mas depende para que vai usar também, tá? Como se distanciar dos pensamentos obsessivos? Tratamento, gente, tá? Medicação, psicoterapia. É possível... Essa aqui eu já respondi, da Mara. Gente, estamos no final. Lembre daqui 2 semanas eu vou fazer uma aula, vou dar uma aula, atendo online também, Paty, tá? No meu Instagram tem o link ali, fala direto com a minha secretária ali, que ela te responde todas as dúvidas em relação ao atendimento online, em relação aos valores, tratamento, enfim. Daqui 2 semanas, então, aula, aí vai ser uma aula, tá? Voltada mais a profissionais da saúde mental, que atende, né, saúde mental, psicólogos, médicos, tá? A ideia é falar mais especificamente, de forma mais técnica, em relação à insônia, em relação ao tratamento de insônia, tá? Muito obrigado pela audiência, adoro estar aqui com vocês, adoro essa interação, assim, essas perguntas, poder ficar respondendo, acho que isso é muito... Eu adoro isso, tá? Eu dou aula já há muito tempo, desde que eu terminei a residência, já iniciei dando aula, dando seminário, supervisão, adoro trabalhar com ensino, tá? E aqui, na verdade, a gente está promovendo saúde mental, né? A gente está falando sobre melhora da qualidade de vida, tá? As pessoas muitas vezes passam a vida inteira sofrendo, não buscando ajuda por preconceito, psiquiatra é coisa de louco, não sei o quê. O que a gente já está assim, ó, que a gente já escuta já há muito tempo. A ideia disso aqui é a gente poder abrir o pensamento, tá? E também vocês, né? Quem assiste, compartilha, manda para, né, pessoas que possam se beneficiar com esse material aqui. Amanhã estou lançando ali meu e-book de algumas lives que eu fiz aqui, um resuminho de algumas lives, e também o link para se inscrever para essa aula então do dia 7 de julho, que eu espero que todos estejam lá, todos estão convidados, e uma boa noite para vocês, e até a próxima, gente. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau.